Oiê, boa noite, meninas. Claudinha, falar de você, Claudinha. A Paty, gente, tô tentando achar um efeito aqui bonito pra mim. Aqui, pronto. Meninas, chamem as amigas. Chamem as amigas, que hoje a convidada é muito boa. Não que a outra não foi, né? Não que a nossa amiga presbítera Cidinha não foi. Não é isso. Vamos lá. A minha convidada já chegou. E eu vou chamar ela aqui já. Pra gente conversar. Vão chamando as amigas, vão chamando. Chama a galera aí. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, querida. E daí, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Que Tudo bom. Ó, jóia, eu graças a fiz, eu Deus. fiz em homenagem a você, ó. Oh, linda! Adorei! Amei! Sou A apaixonada gente, por flores. a gente tá sempre acostumada com você. Toda indumentada, né? Toda florida. Vou colocar uma florzinha em homenagem a ela. Obrigada, obrigada. E o seu Bom, pequeno, tá onde? tá com o pai lá na sala. Ah, o seu pequeno, ele já tem 5? Vai fazer agora. Em maio ele Ah, faz 5. eu lembro que ele é pertinho da Pequeno. Aine. Pequeno não sei aonde, né? Mas tudo bem. Não, ele deve ser enorme, né? Ele já tá usando roupa tamanho 10, pra você ter noção. Imagina. Né? Enorme, enorme. É ótimo. Agora a gente entende aquelas mães que compravam, né, o chinelo 3 números maior para a criança chegava na escola tropicando com os tênis, tudo grande. Pra poder, pra poder servir bastante tempo, né? É. Ai, bacana, querida. Primeiro eu quero te agradecer por aceitar de pronto o meu convite. Ah, Né? Eu sei que você, com o seu ministério, com a sua vida, com o seu casamento, mãe, a sua agenda sempre é lotada, graças a Deus, né? uhum. Graças a Deus por isso. E para quem não conhece, a gente está entrando agora. Tô vendo que tem uma galerinha entrando. Boa noite a todos. Ai, minha aluna querida de São Paulo, Li, entrou. Ah Linda. Uma lá, outra amiga minha, Gri, entrou. Maria, bacana. ai que delícia! Vai entrando aí, meus amigos. É a A Juju. casa da Ju é nossa. É, Tuca, nossa. A Maria Juju é a minha entrevistada de amanhã. Ah, é? Ah, eu tenho É. uma amiga também. Eu achei que fosse ela. Deixa eu ver a foto. Ah, Ai, confundi. ô Perdão, perdão. Juju! Mas você pode ser minha amiga também, tá? Não só É da Ju. claro. É, ué. Então, como eu te falei, as lives que eu estou fazendo durante essa semana, o propósito Aham. é em homenagem mesmo às mulheres, homenagear, e para a gente estar interagindo com as mulheres da nossa IPI, né? Estou fazendo em nome do Ministério de Mulheres da Segunda IPI. Para as amigas da Aquila que não me conhecem, eu sou a Juliana, eu sou da Segunda Igreja Presbiteriana aqui em São José do Rio Preto, faço parte da liderança do Ministério de Mulheres e por causa da pandemia, esse ano foi um pouco diferente. O ano passado também a gente fez algumas lives. E a nossa homenagem para as mulheres esse ano foi de uma forma diferente. Vai ser em lives, nós vamos ter um culto domingo também, presencial e online. E o tema desse ano é Chamadas para Brilhar. Então, por isso que eu fiz lives, convidando algumas mulheres chaves que são servas do Senhor, que trabalham, que têm um testemunho vivo tanto dentro da igreja como fora da igreja. A Acla é um exemplo disso, né?
O nosso versículo tema da semana é Mateus 5,16, que é assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Esse é o nosso versículo tema, o tema da nossa semana, da nossa homenagem, e o do Chamadas para Brilhar. Por isso que eu te convidei, minha querida. Lembrei de você, porque a gente se conheceu já faz um tempinho. Eu estava lembrando hoje, quando vocês foram a primeira vez na minha casa, lá na casa da minha mãe. Você lembra disso? Sim, lógico que eu lembro. Ela fez um bolo maravilhoso. É? Era tanta comida. E eu lembro, sua mãe sempre muito carinhosa, né? E ela falava assim, ai, desculpa, pastor. Assim, não deu tempo de fazer muita coisa. Eu olhava para ela e falava A mesa assim, cheia. a mesa cheia de comida. Mas o que mais marcou, sua mãe sempre foi uma boleira de mão cheia, né? Sempre, sempre. Sempre. Os bolos dela, sem igual, os melhores que eu Maravilhoso. já comi na minha vida. E fora um doce de pessoa, né? Amei conviver Era. com ela e conhecê-la, uma pessoa. Eu tive o privilégio, né, de conviver com ela na primeira, durante muito tempo. Então, e ela é muito querida, muito serva sempre, né? Então, eu comi muitos Tem. bolos dela. Muito, né? Sempre tinha um bolinho lá na igreja dela, né? Sempre, graças a Deus. É muito bacana, assim, que o jeito que a gente se conheceu também, né? Foi de uma maneira tão especial. Quando vocês chegaram aqui, o Evandro começando o ministério dele na igreja, você começando seu ministério lá com a gente na igreja, né? Uhum. Foi uma maneira muito bacana. Fala pra gente então, Acla, se apresenta, porque acho que tem algumas pessoas aí que não te conhecem. Pessoal, vai Sim. chamando mais gente, chama as amiguinhas aí, bota o aviãozinho pra voar, chama as amiguinhas. Uhum. Deixa eu só, antes de me apresentar, falar para alguns amigos meus, talvez que vão entrar, que não são da nossa denominação, são de outras religiões. Vocês todos são muito bem-vindos, viu? E o Sim, que com nós vamos certeza. falar sobre milagres e promessas de Deus, isso é para todos nós. Então, quando a Com Ju fala em certeza. PI, ela resume a palavra Igreja Presbiteriana Independente, né? Que é a nossa denominação aqui em São José do Rio Preto. Mas todos vocês que estão entrando aí são muito bem-vindos na nossa vida e nesse bate-papo. Então, não é uma coisa religiosa, mas é uma coisa que a gente vai compartilhar de milagres, né? De fé. Então, Com fé não é certeza. religião, né? Fé é vida na vida. Então, Com nós vamos certeza. estar falando sobre isso. Então, os amigos meus que estão entrando aí, eu já vi uma amiga aí, né? Seja bem-vinda, se sinta em Muito casa. bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, é tanta coisa para falar, né, Ju? Bastante. Mas assim, eu sou nascida, meu nome é Áquila Viviane Helk Kneubi Moreira. Eu sou Que nascida no isso? interior. Tudo isso, gente. Áquila Viviane Helk Kneubi Moreira. Deixei o nome do pai e da mãe e acrescentei do esposo, então ficou enorme. Mas aí, resumi em relação a Ayla, é só Ayla Kneubi Moreira. Para ela não sofrer Mais com a fácil. revelação. Ah, Não sei, as meninas que estão entrando aí, o meu áudio tá bom, o áudio da Ju tá legal, tá tudo bem aí? Qualquer coisa, vocês É, falam aí pra gente. pessoal. Eu falo muito alto, então se eu falar muito alto, você pede para baixar o volume. Dá um retorno aí pra gente se travar também, né? Porque É, eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Maringá. Eu nasci em Maringá, conheci a Cristo em Maringá, numa escola bíblica de férias. Na época, nós frequentamos duas igrejas evangélicas, mas a igreja que conquistou nosso coração foi a presbiteriana independente. E aí eu aceitei Jesus 7 vezes nessa colônia de férias. A sétima vez, uma presbítera chegou para mim e falou assim: mocinha, qual é o seu nome? Eu tinha uns 9 anos, né? Eu me lembro como se fosse hoje, porque meu nome é Áquila. Ela assim, então, mas todo final do culto você vem no apelo. Jesus antes aceita uma vez só. E aí eu lembro a frase que eu falei para ela, eu falei assim, mas eu quero ter certeza que ele vai entrar na minha é, vida. Então, gente, a pessoa aqui sempre foi muito exagerada. Meu marido traduz a minha vida muito Gente, tudo, calma, que tudo que a Aquila fala é 3D.
Eu sempre muito intenso, né? Muito intenso. Então, desde pequenininha, sempre fui muito intensa em tudo. E aí começou minha paixão por Cristo. Cristo entrou na minha vida num processo muito importante. A minha mãe foi uma mulher muito sofrida, ninguém dá aquilo que não tem. Então, assim, diferente da sua mãe, eu não tive uma mãe presente, uma mãe amorosa, né? Minha mãe era de várias religiões, ela era Ah, católica, mas frequentava o centro espírita, frequentava Umbanda, Candomblé, ela tinha muitas seitas, assim, ela buscava Deus da maneira dela. uhum. Mas ela tinha muitos problemas psicológicos, emocionais, afetivos. Assim, hoje eu entendo minha mãe porque meu avô batia nela com o mesmo reio que batia nos animais. Então, assim, ela criou a gente. Então, foi nesse processo que eu era criada sempre por babás, né, terceirizada. Então, eu me sentia muito só. E quando eu conheci a Cristo, mesmo sendo muito pequenininha, eu nunca quis viver. Eu nunca tinha vontade de viver, né? Eu desejei muitas vezes a morte porque eu apanhava muito das empregadas da minha mãe. Se Entendi. fosse hoje em dia, com certeza, minha mãe e ela seriam presas, porque não era surrinha, era tapa na cara, pegava a cabeça e batia na parede, Que era com horror. fio, era coisas horríveis. Eu ficava trancada no banheiro, coisas assim, maus tratos mesmos, assim, né? E se eu contar a história longa, a gente não sai daqui hoje. E a gente vai Mas chorar. é um processo muito difícil, assim. Então, eu não tinha vontade de viver, assim, né? Não tinha. Essa semana eu também fiz uma live, A Mulher que Me Tornei Hoje, foi esse tema que eu trabalhei. E então eu não tinha essa referência de mulher. Eu tinha a minha avó, Guilhermina, que para mim foi uma referência na minha primeira infância, mas minha mãe proibia da gente se encontrar. Então, eu vi ela muito Entendi. pouco. Mas os poucos momentos que eu tinha com a minha avó, muito querida, firme, muito trabalhadeira, muito generosa, marcaram a minha história. Mas o que marcou e mudou mesmo a minha história foi Cristo. Quando eu entendi que eu era amada, que eu era acolhida. E dentro da igreja, né, eu recebi esse carinho. Então, muitas mães me adotaram, assim, mães espirituais, assim, muitas senhorinhas, muita. E aí as pessoas começaram a conhecer a nossa história, e as pessoas achavam muito estranho, porque meu pai, então ia na igreja, meu pai, eu e meus dois irmãos. Ah, Então, isso foi 8 anos, assim. 8 anos de oração pela conversão da minha mãe, pela mudança de vida da minha mãe. Então, as pessoas, todo mundo da igreja de Maringá hoje tem os seus 3.000 membros. Mas naquela época já tinha 1.000 e poucos membros. Sempre foi uma igreja muito grande. Mas todo mundo sabia a nossa história, porque todo mundo via a gente, meu pai e nós três. Então eu fui crescendo na igreja, nesse processo todo, muito acolhida, recebi consolo, mães espirituais, assim, modelos que me ajudavam. Mas minha mãe dava aquilo que ela tinha, assim, né? Quando sim. eu li Assim com Linguagens do Amor, depois na juventude, eu compreendi que a linguagem da minha mãe era o dar, né? E aí não era, eu queria palavras afirmativas também, que toda criança precisa desse processo. Mas o da minha mãe era dar, então ela sempre dava presentes. Ela não dava a presença dela, não tinha palavras amorosas, mas ela dava coisas. Era a forma que ela tinha de demonstrar amor para nós. Mas foi um processo muito difícil, porque essa início, né, da minha juventude, que seria pré-adolescência, com 9 anos, e essa, né, vem a adolescência, você precisa desse elo, né? Sim, Mas Deus sim. é Deus, assim, Deus sempre colocou pessoas muito especiais no meu caminho. Lógico que foi muito sofrido você caminhar sozinha, praticamente eu que criava meus irmãos, porque meu pai e minha mãe Imagina. viajavam a semana toda, e a gente morava com essa mulher que literalmente eu não vou falar o nome dela, porque quem sabe ela até um dia entra na live, né? Esse mundo é tão pequeno que ela é viva Né? ainda. Essa mulher é viva ainda. Mas ela é uma doente, até hoje ela é doente, assim. Mas maus tratos, assim, abusivo, maus tratos físicos, né, e emocionais, que machucam, né? Eu lembro de palavras, Claro. eu falo para você, eu lembro, não machuca mais meu coração, porque eu consegui Sim, liberar perdão para ela, para minha mãe, mas é todo um processo muito, muito sim. doloroso, né? Você não ter com quem você
contar, né? Então você tem que engolir muita coisa e uma fase que você está em descoberta da vida, né? Mas aos 14 anos eu recebi meu chamado missionário. Eu queria muito servir pessoas, eu queria muito poder contribuir com a humanidade de uma forma. Eu queria dedicar minha vida para o outro. Eu era uma adolescente, então na época eu pensei, vou fazer medicina e vou para a África, né? Eu pensei nisso na época. Mas Deus é Deus, assim. Aí aos 17 anos, a Igreja de Maringá me convida, eu fui a primeira obreira da IPI Nacional, com 17 anos contratada. Nem existia esse cargo de obreira, né? Na época se fez esse cargo lá no Paraná e depois a gente descobriu nacionalmente que não tinha pessoas contratadas, assim, né? Nesse processo. Estou falando de coisas de 30 anos atrás, tá, gente? Abafa, abafa. Então, eu era muito novinha, assim, né? Na minha cabeça eu ia fazer medicina mas sempre fui muito apaixonada pela arte, assim, me descobri nesse processo todo. Então, eu dava aula para as crianças, eu era uma criança, né? Então, a gente tinha um projeto com meninos de rua lá em Maringá. Que legal. Eu era muito adolescente lá no meio, chamava Projetos Novos Rumos. A gente catava as crianças de rua. Eu lembro um dia, todo mundo faltou os voluntários. Tinha eu, mais 9 moleques de rua. Eu cortava cabelo, amo arrancar piolho. Ai, que horror! Amo! Amo! E os Berne na cabeça deles? Adoro espremer. Espremi os Berne. Amo espremer cravo. Vocês não têm noção. Não tem... Então, nessa época, eu me enfiei nas comunidades carentes de Maringá. Trabalhava com os meninos de rua. Fazia de tudo um pouco. Na verdade, eu vivia de segunda a segunda na igreja. Então, assim, sábado era o projeto na 11, segunda-feira a gente estava no sopão, terça-feira a gente estava não sei o quê, quarta-feira a gente estava aqui. Eu era totalmente envolvida nas congregações, sempre, sempre, sempre apaixonada por servir. Conheci Laos, que é um país do ladinho do Vietnã, perto da China, um país que eu me apaixonei. Comecei a orar por esse país, aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar nesse país. Você ia embora. Eu ia embora. Esse é o país, para quem não conhece, é um país que é proibido o cristianismo, né? É um país muçulmano e não tem poucos cristãos, é 0,0000. Então ele faz parte da janela, 10h40, e aí eu achei que eu ia para lá. Depois eu achei que eu ia para a China. Ó, minha amiga tá falando, a Paula, ó. Quando o Dani pegar piolho na escola, já sabe, né? Exatamente, Paula. Vou mandar pra casa. Pode, se não tiver pandemia, pode mandar. Eu arranco tudo. Gente, eu amo! Minha tristeza, ela nunca pegou piolho ainda, gente. Ai, que horror! Eu tenho trauma. Sério? Nossa, eu amo. Olha aqui, gente, ó. Eu tô me segurando pra eu não encostar a cabeça. Quem lê? Ô, Ju, lembra aqueles estralinhos assim, ó? Sim! Amo! Abrindo parênteses agora da conversa, eu sou a louca que fico assistindo no TikTok aquele povo espremendo cravo. Mas cravo eu gosto. Piolho, não. Sabe aqueles cravos que saem e não para de sair nunca? Sei, aquele dá vontade de entrar dentro do TikTok pra apertar. Aí vai. Cravo na boa. Mas piolho não. Ele é todo espremido. O Márcio também. Mas piolho não. A Paula tá vomitando. Eu tenho trauma. Porque eu pegava muito quando era criança. Mas muito. Aí você imagina, eu com esse cabelão. Doce, né? Com esse cabelão, eu sempre tive cabelão assim na cintura. E aí era quase 2 horas. Seu cabelo? Minha mãe, quase 2 horas passando. Eu lembro uma vez. Falou que o marido dela adora esses vídeos. Olha lá, o Lincoln. Lincoln é outro louco, igual nós. Eu lembro uma vez, depois a gente fecha o parede. Minha mãe pôs uma toalha branca embaixo do meu cabelo, semi-cabelo. Sim. Aí ela foi tirando. A toalha ficou preta. De tanto que tinha.
Mas você imagina, né? Eu tenho trauma, eu tô segurando pra não encostar a cabeça. Não, mas fala de piolho, né? A gente coça a cabeça. A Olha lá, Paula aquela Carter. concorrente do Nelson. É ela, filha. A Tamo minha, ó. junto. Tá Tamo junto. junto. Nos burn, nos cravo e nos piolho. Olha, isso eu nunca revelei, hein, pra ninguém. Tá vendo? Há Isso sempre é uma oportunidade. inédito. Mas assim, Ju, nesse processo todo, era minha paixão por servir. Então, e aí eu Exatamente. percebi, né, que podia ser no Sarandi, que é uma cidade bem pequenininha do lado de Maringá, ou na China. Seja. Foi quando eu fiz essa oração. Mas minha mãe não era convertida ainda. E o dia do meu batismo foi aos 14 anos. Minha mãe foi no culto, sentou na primeira cadeira, Olha no lá. banco, e ela falou que na hora que o pastor ia me batizar, jogar água na minha cabeça, ela ia levantar e rodar a baiana, gritar, mandar os crentes super pi, 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 Não naquele acredito. lugar, né? E aí ela chorava, chorava, e foi a primeira vez que ela foi na igreja. Então as pessoas Olha olhavam para só. ela e achava que ela estava chorando de felicidade, mas não, ela estava chorando porque ela não De conseguia levantar do desgosto. banco. Olha lá. Ela falou assim, olha, ao mesmo tempo que eu estava com os demônios, mas tinha uma força muito maior que me segurou no banco. Que impedia. Ela Amém. não conseguiu. Aí meu pai me batizou, eu batizei no mesmo dia do meu pai. Então, ele se batizou, eu me batizei e minha mãe não conseguiu impedir. No final, todo mundo no batismo, tinha muita celebração, abraçava, parabéns, seja bem-vinda, né, ao corpo de Cristo, blá, blá, blá. E o povo abraçava a minha mãe, você, Eurides, mãe da Áquila, né, esposa do Alfeu, seja bem-vinda. E ela chorava. E ela queria mudar aqueles crentes para aquele lugar, mas ela não conseguia. Ela queria sair correndo e o povo grudando. E o tempo passou e eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem um chamado para que eu possa te servir, eu preciso alcançar minha mãe. Porque se ela não for alcançada para o Senhor, como que eu vou para a China, para a Índia, para qualquer outro lugar te Exatamente. servir, se a minha casa não foi salva? Então isso era uma coisa que eu pedia muito para Deus, né? E aí, mais ou menos aos 17 anos da minha formatura, que teve um curso de teologia médio lá em Maringá, de 2 anos eu fiz para missionários, né? Eu estava me preparando para ir para fazer teologia em algum lugar, mas antes eu fiz esse curso. E aí na formatura ela foi, aí eu contei meu testemunho, falei. E nesse dia eu falei, olha, eu posso ir para a China ou para Sarandi. O povo até deu risada, né? Que Sarandi é uma cidade muito pequenininha. Mas eu quero que Deus me use, eu quero poder servi-lo, né? E foi muito, muito maluco, porque eu entrei no carro, minha mãe não era convertida ainda, e minha mãe começou a chorar muito, e minha mãe falou assim: Você não é minha. Olha Deus só. pediu você. E eu consagrei você essa noite para Deus. E nessa Amém. hora, Deus confirmou que ele iria usar minha vida, né? Em algum lugar, como eu não sabia ainda, e nem para quê especificamente. E aí foi quando Deus confirmou meu chamado e aquilo que ele ia fazer através da minha vida, tal. Foi muito maluco. Mas depois de 2 anos, já estava completando os 8 anos de oração por ela, né? Foram 8 anos de oração. 8 anos que eu tinha que ler a Bíblia no banheiro, porque toda vez que ela me pegava lendo a Bíblia, eu levava uma surra. Eu era espancada, eu não podia ler a Bíblia, não podia orar. Meu avô chamava a nossa igreja de biscateriana. Que horror. Eu Meu avô conheço é muito sorveteriana. católica. Biscateriana eu não conheci Meu ainda, avô não. é biscateriana. Meu avô é católico não frequentante, né? E ele chegava aí, e ele era meu padrinho de batismo. Então, Ah, tanto é que o tem dia do muito meu disso, né? batismo, que a gente almoçou no sítio, ele não permitiu eu almoçar na mesa com eles. Eu Olha tive que só. almoçar no chão, longe deles. Era literalmente era discriminação e até hoje, assim, né? Até hoje minha família não recebe a gente, nem o Evandro. Eles disfarçam bem, mas tipo assim, nós não somos. Eu não sou a neta que Deus deu bem na vida, né? Porque infelizmente se dar bem na vida de muitos deles é você ter muito um império financeiro e etc, né?
O meu Exatamente. império só está no reino. Amém. Só no reino. Só tenho meus tesouros, tá tudo com Jesus lá. Aqui não tem nada. E então é muito maluco isso, né? São escolhas. Então eu sofri muito, né? Essa coisa, países perseguidos, né? A gente fala assim, missionários transculturais. Cara, eu vivi perseguição em Dentro de Maringá, casa. Exatamente. literalmente. Eu apanhei muito por amar Jesus, apanhei muito por ler a Bíblia, muito. E aí ela viajava e deixava as empregadas já. Se eles me pegavam lendo a Bíblia, orando, elas podiam me bater. Ai, Ela ganhava muito dessas empregadas, né? Muito, muito, muito. Por ler a Bíblia. Então eu tinha que fazer tudo isso escondido, né? Super escondido. Então é olha muito aí. maluco esse processo todo. Aí depois minha mãe foi no. Aí muita oração, viu, gente? Mas muito. Aí tem muita história, Muita. muita coisa acontecendo. Mas vamos pular um pouco, senão eu não chego na parte mais na principal. Mas assim, quando Vamos você dar um fala pulo. é, quando você fala ser perseguido por evangelho, eu fui pela minha família, pela minha mãe, pelos meus avós. E até hoje, assim, eles acham que a gente é retardado por ser cristão, né? É, Infelizmente, também, muita gente dá argumento, né? Não tem bom testemunho, aí fica mais difícil ainda. é. Mas uma coisa eu tomei decisão, Ju, na vida. Eu sou grata a Deus pela minha mãe ter me dado a vida. Se ela Amém. não fez isso, não fez aquilo, eu não vou ficar chorando e tacando isso na cara dela. Eu vou amar ela e ponto, acabou. E vou amá-la, vou perdoá-la, e esse processo, lógico, tem muita coisa que está sendo tratada na minha vida até hoje. E meus Sim, sim, avós, eu vou normal. respeitá-lo, vou amá-lo, e se ele continuar chamando a minha igreja de biscateriana, ele vai continuar chamando, né? A Deixa igreja lá. biscateriana. Mas assim, eu deixo ele ser feliz, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, né? Eu sei o meu Amém. valor, eu sei o que Deus fez esses 30, eu tenho 30 anos de ministério, né, com crianças. Então eu sei o que Deus fez na minha vida e o que ele vai fazer na minha vida. Então isso é importante, é isso que eu preciso Amém. saber, né? E Amém. respeitá-los, né? Eu aprendi que eu tenho que respeitá-los. E é uma coisa muito maluca isso, né? Tem milhões de situações assim, né? De é, eu teve um café da manhã que uma empregada me viu lendo a Bíblia, ela falou assim, você não... Eles estavam fazendo... Na época, não sei se você lembra disso, que eu sou mais velha do que você, mas tinha o misto quente que hoje a gente tem a forminha, bonitinho, Sim, elétrico. sim. É de Quando eu era ferro. pequena, era de ferro, mas era uma delícia. Ai, Eu falo que eu gosto mais dessa do é que de melhor. forminha. Até quero achar uma dessa para comprar. E aí, era uma delícia. Então, assim, era o que há quando tinha isso no café da manhã, era uma coisa especial. E eu lembro que era tipo no final da tarde, era um café da tarde, na verdade. Ia ter esse pão na forminha. Então, assim, eu, meus irmãos, todos. Aí, na época, Ai, ela ter me pego lendo a Bíblia, eu não tive direito de comer o misto quente. que Eu tive absurdo. direito só de comer um pão com margarina. Meu Deus. E meus pais viajando, eu era pequena, né? Então, mas era uma coisa muito maluca. Isso me fazia amar mais a Cristo. Olha só. É muito maluco. Tem um vídeo que eu adoro passar para as crianças quando eu falo sobre missões, que depois vocês procuram no YouTube. Ai, Jesus, como que é o nome do vídeo? Mas é um vídeo lindo, são de crianças chinesas que estão sendo perseguidas. Então, todas elas são presas, né? Que era assim, tinha uma professora que tinha uma igreja subterrânea, e essa professora, ela é uma história real essa, que me arrepia. É uma história linda. Depois, a Portas Abertas fez um vídeo. E o vídeo Ah, tá. é muito real. Não sei se você já assistiu esse vídeo. E aí, as crianças, a professora é descoberta que ela ensinava a Bíblia para essas crianças, e na China não é proibido É mesmo. Ou proibido. você é Aham. preso, você é morto. E isso acontece até hoje, infelizmente. Perseguição religiosa lá. E aí, a professora foi presa e as crianças também foram presas. E aí, para castigar as crianças, eram mais ou menos umas 10 crianças, no vídeo aparece. Os Ah guardas lá, ó. deram para A as Maria pôs o crianças. nome.
Crianças que não Crianças que negaram a sua fé. Ah, é esse mesmo. Aí, Obrigada, Maria. Maria, se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque faz tantos anos que eu não assisto esse vídeo. E aí deram uma folha para essas crianças, escreveram, tipo assim, eu renego Jesus, eu nego Jesus, 100 Ah, vezes. E aí o guarda deu tempo para as crianças. E aí isso aparece o vídeo, os pais chegando na prisão para buscar as crianças. Quando o guarda pega a folha, as crianças falam, Maria, me ajuda a lembrar, mas eles falam assim, eu amo Jesus. Eles escrevem 100 vezes, eu amo Jesus, eu não vou renegar que Jesus. lindo. Então, a perseguição, e tem histórias verídicas de crianças chinesas, indianas, até hoje, muçulmanas, que não renegam Jesus. Elas são Exatamente. mortas crianças. Elas são Criança. mortas e não renegam a fé. Então, assim, eu vejo que o sofrimento, a gente que passa pelo sofrimento da perseguição do evangelho, a gente se fortalece muito mais. Você valoriza muito mais. Então, eu valorizava muito estar na escola dominical, eu valorizava muito estar no culto, eu valorizava muito poder ouvir as histórias da Bíblia, porque eu era uma criança que não podia ter isso, eu não tinha esse acesso, né, na minha casa. Então, quando eu estava na igreja, eu estava na igreja, né? Então, isso. E aí eu quis que outras crianças pudessem conhecer esse amor. Eu tenho certeza que foi isso que Deus foi direcionando a minha vida, meu Amém. ministério, mostrando que eu ia trabalhar com crianças e famílias, porque ao longo do tempo eu descobri. Se eu Né? trabalhasse só com as crianças, eu ia correr atrás do vento. Se eu não discipulasse e caminhasse com os pais, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, quando eu falo hoje, eu tenho meu chamado, meu trabalho para trabalhar com Para a famílias. família. Pai, Isso é mãe e engraçado, né, crianças. Aquela a gente vê muito isso. Só abrindo um parênteses dessa sua observação, que eu acho muito importante a gente falar. A gente vê isso na igreja, na escola dominical, que nem um pouco da minha história. Eu fui a primeira na minha casa para a igreja. Eu fui Uhum. adolescente. E aí eu fui levando minha mãe, fui levando meu irmão, e por assim foi. E a gente vê isso hoje, porque a gente, né, no Ministério Infantil também. Eu brinquei na outra live, que eu sou bombril na igreja, né? No Ministério Uhum. Infantil, você vê as crianças não estão mais na igreja, as crianças não vão. E é muito importante o que você falou, a base familiar. Porque se o pai não leva a criança, não tem como a criança ir. Não tem Sim, como o exemplo do pai levar, o exemplo do pai incentivar. E às vezes a criança quer ir, mas o pai não vai porque ou não está na igreja, ou porque não gosta, ou porque está com sono, ou dá prioridade para outra coisa. É muito importante mas isso é uma mesmo, né? coisa assim, viu, que eu vou até um pouquinho mais a fundo, assim, né? Hoje, eu volto para Maringá, as crianças que eu comecei a evangelizar, que comecei a trabalhar em Maringá, contratada lá para trabalhar com as crianças. Então, essas crianças de 30 anos atrás, elas são mães hoje. Então, é muito engraçado. Os pais que eram religiosos, presbíteros, líderes, religiosos, geraram filhos religiosos, que geraram filhos religiosos, que só vão na igreja e ponto. Para cumprir protocolo, né? Então, achando que a igreja vai educar os seus filhos, a igreja não educa filho de ninguém, quem educa somos Não, nós, pais e mães. E essa é uma exatamente. responsabilidade minha, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9. Leiam esse texto preciosíssimo. Então, esse texto fala: ensina, ensina ao sentar, ao levantar, ao deitar, pelo caminho, colhe nas patentes das portas, na testa, porque é ordem de Deus que os pais ensinem os estatutos para os seus filhos. Não é ordem para a professora da escola dominical e do culto infantil. Exatamente. Nós, pais, somos responsáveis para ensinar os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. Agora, aqueles pais que ajudar, que a igreja contribui com isso, a igreja colabora com isso, a igreja apoia. Agora, quando eu volto para Maringá, e aqueles pais que viviam o evangelho criaram filhos que conheceram o evangelho. Que hoje esses filhos criam filhos que conhecem o evangelho.
Então, assim, eu até brinco, né? Pé de limão, ele dá limão. Pé de laranja, dá laranja. Então, a gente conhece pelos frutos, não é por cargos, né? E sobrenomes que eu tenho na minha igreja, né? E isso, eu fico muito triste. Alguns estados do nosso país tem muita igreja evangélica. E Tem. um dos estados que mais tem igreja evangélica, que eu não vou falar qual é aonde mais tem corrupção, aonde mais tem bandidagem, aonde mais tem morte, aonde mais morreu gente Exatamente. pelo corona. Então, assim, é um nojo isso, é um nojo, porque o cristão, ele tem um chamado para cumprir os dois mandamentos mais importantes, Mateus, lê lá, Mateus 22, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A Então, próxima. assim, quando a gente compreende esses dois mandamentos mais importantes da Bíblia, que é amar a Deus e amar o outro, eu vou ficar em casa, é um saco, ficar em casa é um saco. Igual hoje foi proibido a abertura das igrejas. Ai, que saco, que absurdo, que ridículo não poder ter culto presencial. Mas se vocês não sabem, só aqui em Rio Preto, em uma denominação que eu não vou citar qual é, morreram 7 pastores. Só aqui em Rio Preto. 7 pastores dessa denominação que abraçava, era não sei o quê, não sei o quê. Uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, eu sei disso porque eu tenho amigos que estão na frente do corona nos hospitais. Eu trabalho 6 anos no HB, então eu sei do que eu estou falando. Só em uma igreja grande aqui na nossa cidade, infelizmente, num culto que se abraçaram, que tem salinha das crianças, que é proibido ter sala das crianças, mas as igrejas estão fazendo salinha, é proibido, não pode, mas estão fazendo. Criança não usa máscara, e a criança, ela não. Ainda, porque a UTI infantil do hospital de base está Lotado lotada, de Eu vi. lotada de crianças. Porque tem criança asmática, tem criança com muitos problemas respiratórios, que o corona, o mais forte, está vindo e pegando as crianças e os adolescentes também. Só essa igreja foram 17 contaminados numa mesma noite. Desses 17 contaminados na mesma noite, agora multiplica eles chegando nas suas famílias, quantas famílias eles contaminaram. Então, assim, é um saco? Lógico que é um saco. É um saco fazer o isolamento? É! A gente tá tudo doido? Tá! Tá. Não adianta ir no Bezerra, porque tá lotado também, viu, gente? Então, a questão é o seguinte: nós precisamos viver esse evangelho hoje, vivo. E quando eu falo amo a Deus e amo o meu próximo, eu vou respeitar, vou sossegar em casa, vou sair para fazer uma compra que eu preciso, vou sair para ir no médico, é lógico, mas com segurança. Vou reclamar? Reclamar adianta alguma coisa? Não, exatamente. Lógico, tem vontade de estar no culto? Lógico que eu tenho vontade de estar no culto, tenho vontade de abraçar? Lógico que eu tenho vontade de abraçar, mas é por amar as outras pessoas eu não vou fazer isso. Porque eu sou cristão. Agora, se você é religioso, você continua reclamando, você continua indo para a igreja, continua descumprindo a lei, porque a lei em estado de São Paulo foi proibida a abertura das igrejas nesse próximo final de semana, porque o negócio está feio, Pegando. feio, feio, feio. Tá pior do que. Mas por que tá pior? Porque se a gente não tivesse viajado no final do ano, se a gente não tivesse no carnaval. Então, assim, o que eu fico muito maluca é que nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos amar as pessoas. E aí, quanta igreja evangélica tem na nossa cidade? E Muita. aí você chega, igual desde 2010, eu comecei a dar aula em escolas em Rio Preto e não trabalho só na igreja, não sou mais funcionária da igreja já há 10 anos. Hoje eu sou autônoma, vivo da minha arte. Desde quando eu tirei meu DRT como atriz profissional, palhaça profissional, eu tenho ido em CRAS, em Palhaça. praias. Minha carteira de trabalho eu tenho meu DRT de palhaça profissional, gente. Muito legal. Amo. Amo. E quando eu chego? Hoje as pessoas vão dizer, qual é a sua profissão? Palhaça. Palhaça. Adoro. Aí a pessoa Muito tá bom. zoando. Ela fala assim, você tá zoando, né? Olha aqui minha carteira. Se não tô zoando, olha a minha carteira aqui, sou palhaça profissional. Então, assim, o que é mais triste hoje, assim, é que
quando eu estou num teatro, num festival, por exemplo, eu sou a única evangélica de 100 atores, às vezes. Tem 100 participantes lá no festival na semana inteira, eu sou a única. E quando eles descobrem que eu sou evangélica, por exemplo, o teatro, um pouquinho antes da nossa apresentação, eles falam merda. Que quer dizer sorte, quer dizer dê tudo certo, né, para você. A gente fala Deus te abençoe, Deus te use, né, nosso linguajar. Então as pessoas falam merda, eu falo assim, Deus te abençoe, olha, desejo, igual uma amiga minha está estreando um espetáculo agora, às 7 horas. E essa minha amiga, ela é do candomblé. Você tem uma amiga do candomblé? Tenho. E eu vou falar para você, minha filha, que ela tem muito mais testemunho do que muita crente que eu conheço aqui em São José do Rio Preto. Porque eu nunca vi uma mulher, uma menina com tanto caráter e índole igual essa minha amiga. E aí ela está estreando espetáculo. E a gente já trabalhou em várias peças juntos. Eu quero ser luz para a vida dela. Eu não quero vender a placa da minha igreja. Eu quero que ela veja o amor de Cristo em mim. Exatamente. E todo lugar que eu entro, escola que eu trabalhei, eu não tenho intuito nenhum. Até uma amiga minha que trabalhou comigo entrou agora. Eu não tenho intuito nenhum de levar elas para a igreja presbiteriana independente. Não tenho, Ju, não tenho, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu quero encher aquela escola do amor, da presença de Deus, que a minha vida é vida na vida. Eu quero que Deus me use. E desde quando eu compreendi esse evangelho de amor, que perdoa, que cura, eu olho para minha mãe, tudo que ela fez. Né? Minha mãe uma vez raspou o meu cabelo. Foi a forma que ela teve de me disciplinar. Dói quando eu lembro disso? Lógico que dói. Claro que dói. Mas eu amo ela com o amor de Cristo. E a gente perdoa, a gente vive esse evangelho. É vida na vida. E uma coisa muito maluca é que se todos nós hoje se unirmos... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu erro, né? Eu tenho meus defeitos. Mas hoje eu brinco. Um pastor, esses dias eu falei isso com ele, ele não entendeu. Ele fez assim para mim. Eu falei assim, eu me sinto muito mais missionária quando eu estou dentro de um CRAS. Eu trabalho com 9 prefeituras da região aqui da nossa cidade. Agora parou por causa da pandemia, mas eu trabalhava. Por exemplo, esse mês agora, eu fazia de 15 a 20 espetáculos contra o abuso sexual das crianças. Então, eu escrevi 4 peças de teatro falando, prevenindo a criança de como ela se proteger. E aí eu fiz 2 palestras que eu dou para pais que muitos estão me ouvindo e são abusadores. Exatamente. Infelizmente. E a mãe sabe que o namorado dela abusa das filhas. Então a gente montou uma palestra para alcançar, para despertar o coração dessa mãe a valorizar a vida e valorizar o filho dela. Então, quando eu estou nesses lugares, fazendo os espetáculos, eu sinto tanto a presença de Deus. Deus me usa tanto que eu falei para esse pastor, assim, eu me sinto hoje mais missionária quando eu estou num CRAS, fazendo um espetáculo, falando contra o abuso sexual. Ou setembro, que eu faço hoje outra campanha que é contra o suicídio. Então, eu trabalho com as crianças sobre prevenção, sobre o valor da vida. Eu trabalho com crianças de 3 a adolescentes de 19 anos. E aí ele não entendeu. Porque, infelizmente, muita gente vive... Um dia o menininho chegou pro pai dele e falou assim, pai! Oi, moleque. O pai tive uma ideia. Assim, tá louco. Esse moleque tá louco. Que ideia, moleque. Vamos mudar pra igreja? Vamos mudar pra igreja? Aí o pai olhou pra ele e falou assim, tá maluco, moleque? Mudar pra igreja? Tá louco? Ai, pai, por que aqui na igreja o senhor é tão diferente? A gente brinca, outra brincadeira que eu gosto de fazer, mas é muito verdade, né? Você tá indo pra igreja, o carro tá fervendo, tá um xingando o outro, xingando, mulher xingando, e tudo se arrumando, mulher se maquiando no carro. Eu me maquiei no carro indo pra igreja, tá, gente? Eu? Não dá tempo, olha. Quem nunca, né, Ju? Levanta a mão. E aí você tá no fervo. Aí, minha filha, toda a igreja, a calçada é mágica.
É mágica. É mágica. A calçada da frente da igreja é mágica. Sabe por quê? Vou provar para vocês. Você pisa o pé na calçada, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Levanta a mãozinha no louvor. Fecha os olhinhos. Gente, olha, 30 anos rodando esse Brasil, visitando tudo que é denominação que você possa imaginar. Eu já peguei cada situação que vocês não têm noção. Ficaria conversando com vocês histórias de religiosos até amanhã. E é uma coisa que, desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre oro, Deus, que a Ayla cresça, amando o Senhor e amando o outro. Amém. Porque eu não quero ser religiosa, eu quero viver o seu evangelho. Então, assim, aí você fala assim, Aquila, 10 anos então, que você, você não está mais dentro da igreja. Quer dizer, eu estou na igreja, tá, gente? Meu esposo é pastor, eu vou na igreja, mas que eu não estou trabalhando mais como funcionário. Hoje eu sou autônoma, eu sou atriz. Né? Palhaça! Palhaça! Sempre fui, viu, gente? Na igreja, eu sempre usei arte para evangelizar as crianças. Fala assim, Aquila, quantos anos você conta história? 30 anos. Né? Hoje eu sou uma contadora profissional, escritora, né? Saiu meu livro ano retrasado. Mas, né, sempre contei história. E até um amigo meu que nem é cristão, ele falou assim, Aquila, você não pode... As pessoas não podem desprezar o período de 20 e poucos anos que você trabalhou com arte dentro da igreja, né? Então, Claro, você não tem só 10 anos de atriz, você tem 30 anos que você faz arte, levando o evangelho, né, de forma diferente. Mas hoje eu tenho o privilégio de até, gente, tudo que é igreja, tudo que é escola pública, municipal, estadual, teatro pequeno, teatro grande, tudo que é lugar que Deus me manda, nós vamos para levar a arte e a educação de uma forma lúdica. Então isso é muito maluco, assim, muito doido, muito doido. Mas eu sei que o tempo, não sei quanto tempo que a gente tem. 15 minutos. Então, eu só queria terminar falando a coisa mais especial da minha vida. E daí, nesse processo todo, eu fui para Joinville dar um curso. Aí eu conheci o grande amor da minha vida. Né? Ele estava tocando pagode. Eu fui numa conferência missionária. E aí eu odeio pagode. Agora eu gosto, mas na época eu odiava pagode. Porque o Evandro ele trabalhava com recuperação de viciados. E eles gostam muito de pagode, tem muito pagode gospel bonito, assim. E ele tava tocando, cantando. E aí eu pensei, nossa, que voz linda, não gosto de pagode, mas que voz linda. Hoje eu amo pagode. Acho uma delícia. Mas, antigamente eu não curtia muito o ritmo, assim, porque eu sou do interior, né? Eu gosto de sertanejo. Nosso negócio é Adoro sertanejo, né? Festa de pião. Não, ó, lá eu ia, em Barretos eu ia. Mas, e aí me apaixonei pelo Evandro. Aí de Maringá eu fui trabalhar na IPI de Joinville. Na IPI de Joinville, Evandro veio fazer seminário em Londrina, no Paraná, teologia, né? Curso de teologia da nossa denominação. Estou lá seus 4 anos. Aí trabalhamos 6 anos na primeira de Londrina. Você ficou na primeira lá, então. 6 anos. Eu trabalhei, nós pedimos demissão de lá para vir para Rio Preto. Rio Preto nós ficamos 7 anos na primeira e agora com o projeto da Vitral, né? Então, ao todo, eu tinha vários anos de casada, já fazia tratamento para engravidar há 15 anos, mais ou menos, porque desde quando eu casei, o médico falou, olha, você não vai poder ser mãe. No meu primeiro exame peronupcial, o médico falou isso, né? Você nunca vai ser mãe. Eu cheguei chorando, eu morava em Joinville, e aí minha sogra falou assim, calma, minha filha. Minha sogra é uma mulher de oração, assim, é uma mãe-sogra, ela. E ela falou assim, calma, minha filha. Teu médico não conhece o Deus que você serve. Amém. Eu não falou não ainda. E aí eu fiquei muito em paz, né? Os primeiros anos de casado é muito difícil, mas a gente já tentava engravidar. Eu brincava muito, né? Que eu queria uma cobainha. Porque é muito duro, né? Você ensina pais tantos anos como educar seus filhos, né? Na parte religiosa, né? Na parte religiosa, eu odeio essa palavra, mas na parte da palavra mesmo, como praticar, Sim. como ensinar a Bíblia, como contar histórias de maneira dinâmica para os seus filhos. E aí eu queria muito ter minha filha ou meu filho para poder ensinar essas verdades. Porque o que eu mais ouvia das mães
quando eu terminava um curso, imagina, gente, eu era casada, eu dava curso para pais quando eu nem era casada ainda, tá? Eu sempre fui doida mesmo. Mas eu terminava as palestras para os pais e os pais chegavam assim: quantos filhos você tem? E eu falava Ai, que assim, nervoso. nenhum. Eu falava nenhum. Aí eles faziam assim para mim, aquela cara assim: ah, tá. Então esse ah, tá. Eu 15 anos ouvindo esse ah, tá. Ah, você não sei o que, não sei o que. Quantos filhos você tem? Nenhum. Ah, tá. Então eu passei. Tinha dias que eu chorava muito, né? Ah, Porque imagino, eu sempre imagino. trabalhei muito em comunidade. Londrina, eu trabalhei em muitas comunidades carentes, assim. E aí tinha aquelas mulheres com 6, 7, 8 filhos, com 23 anos, eu já tinha quase 30. E aquelas mulheres tudo com trocentos filhos, elas cuspiam e ficava grávida. E aí, lógico que dava umas revoltadinhas, né? Aí uma vez Sim. até fui numa igreja que a mulher falou assim: Deus não tem filhos biológicos para você. Ah, Jesus. Eu chorei Olha o tanto. perigo. Quando eu Olha o cheguei em Rio perigo. Preto, eu fui falar com o pastor Mário. Ele me ajudou muito nesse dia. Eu falei assim, pastor, será que Deus não tem filhos para mim? E eu tô fazendo tratamento, tô chorando, tô orando todos esses anos para ter filhos. Será que eu tô sendo teimosa, né? Pastor Mário, aquele jeito mansinho, muito querido. Olha, quando Deus não te der não, você ore pelo sim. Deus não te deu não ainda. Essa mulher falou, se é de Deus ou não, você vai ter paz. Você tá sentindo paz? Eu falei assim, não. Então, Foi muito exatamente. maluco, né? Porque foram muitos E, e, tratamentos e e todo um para as processo. coisas de Deus é muito claro, né? Aquilo, o termômetro nosso é a paz. Se a E mulher te no processo, incomodou, não, eu não estava tem. quase desistindo, eu li um livro, Maravilhoso Bom Deus, que eu super indico esse livro. E esse livro, o primeiro capítulo dele, olha que maluco. O pastor, autor do livro, ele tem uma oração lindíssima, que ele descobre que o filho tem uma doença raríssima e o filho vive apenas meses. E na oração, ele agradece a Deus, uma das orações mais lindas que eu já li na minha vida. Ele agradece a Deus, olha que maluco, pelo período de vida que o filho teve. E aí ele vai descrevendo a gratidão, só gratidão. E ele agradece pela morte do filho, Olha lá. porque Deus é soberano sobre todas as coisas, isso a Sobre gente não todas as questiona. coisas. Exatamente. A Lu falou aqui também, ó. Tem gente que não sabe o que fala. Já me disseram para eu adotar. A Lu também tem uma Ah, história de milagre maravilhosa muito! também, Mas né, Lu? muito! Já falaram para mim adotar muito, como a criança que eu vou adotar fosse, né, um cachorrinho, ou um peixinho, ou um É, gatinho, fosse uma cobaia para mim me desviar e eu engravidar, né? Isso é ridículo. Não sou contra a adoção, acho a adoção um processo maravilhoso. Eu acho que conheço amigos que claro. adotaram e é muito lindo mesmo. Mas esse é uma outra conversa. Mas se fosse essa a intenção, né? Até que vai, mas não é, né? Não Ai, era, eu queria adota que depois você engravida. É, bem eu isso. queria muito, meu sonho era ter um filho biológico mesmo. Eu queria passar pela maternidade, pela gestação. Eu tinha muito sonho disso, assim. Mas, nesse dia que eu estava lendo esse capítulo, caiu minha ficha que eu nunca na minha vida tinha orado agradecendo a Deus por não ser mãe. Olha lá. Eu nunca tinha tido gratidão no meu coração por isso, porque eu sempre pedi. Aí, nesse dia, minha filha, dobrei meus joelhos na presença de Deus e chorei. Horas, Desmontou, horas, né? orando e chorando, rasgando meu coração, só agradecendo porque não era mãe. E nesse momento, é como eu tive uma visão do céu, assim, gente, eu não sou pentecostal, amo os pentecostais, mas eu tenho meus momentos pentecostais na minha vida, tá? E assim, como se fosse uma visão mesmo do céu na oração, né? Uma viagem, mas uma viagem maluca, mas uma viagem que eu sinto muito que foi de Deus. Eu senti muito, muito a presença de Deus naquele momento. E Deus abraçando as mulheres, abraçando as mulheres, abraçando as mulheres, abraçando as mulheres. E aí eu comecei a entender que eu era amada não porque eu era mãe,
Eu era amada porque eu era filha. Então, por mais que as pessoas me classificavam, você é mãe aqui, olha, quem é mãe, santa mulher. Quem não é mãe aqui, é mãe aqui. Quem não é mãe aqui. Eu passei milhões de experiências, Dia das Mães, em aniversários, né? Fato eu não ser mãe. Comentários idiotas e, né? As pessoas conseguem colocar a gente para baixo. Sim. Mas aí, nesse momento, eu senti tanta presença de Deus, assim, tanto que eu era valorosa, preciosa, pelo simples fato de ser filha, ponto final. Que lá no céu não vai ter assim, olha, quem foi mãe do lado direito vai ser É mais, nessa vai parte. receber mais garladão, aqui do esquerdo. Da direita, você vira aqui, que você não foi mãe, só incompetente, você vai receber menos. Lá no fundinho, lá no fundinho. Lá no fundinho, volta lá para a fila. Mas aí você compreende o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é especial, porque isso é graça. Isso Amém. só entende quem é cristão de verdade. O crente não Ah, entende, aquela não. 5 minutos, gatona. Religioso também não. Mas aí nesse processo todo, se passaram mais 2 anos, aconteceram muitas coisas. Minha médica chegou dos Estados Unidos para me dar um tratamento novo. Fui para receber esse tratamento para a gente começar. Seria a minha última tentativa. Quando eu cheguei lá, ela olha para mim, né, e fala assim, Áquila, tá tudo bem? Eu falei assim, não, doutora, eu tô sentindo umas coisas muito estranhas. Tô com uma dor na ponta da barriga. Ela é? Nossa, tô com uma dor no seio. Ela é? Eu falei assim, tô com essa guspição. Ela é? Vamos fazer um ultrassom agora. Quando ela falou fazer um ultrassom agora, eu falei assim, putz, tô com tumor. Tô com A câncer. gente pensa sempre pior. Porque ela fez uma cara que ela tinha certeza o que eu tinha. Certeza. Fui muito maluco. Aí, quando foi fazer a ultrassom, ela falou assim, Aquila, você está de 8 semanas. E 8 semanas do quê? Do quê? Ela falou assim, Aquila, você tem um bebezinho aí dentro. Eu vou gritar. Ela, não, o consultório tá lotado. Não grita não, calma. E aí eu falei assim, mas como? E o tratamento chique dos Estados Unidos? Aí ela falou assim, Aquila, o milagre chegou, né? A medicina não explica muitas coisas, né? Mas aconteceu, né? Não... Então, assim, a Ayla é um milagre, mas ela veio de um processo de uma renovação minha também. Uma renovação que eu procurei. Eu era muito ansiosa, procurei ajuda para tratar minha ansiedade, fui no psiquiatra, comecei a tomar um remedinho para melhorar minha ansiedade, comecei a fazer terapia, que me ajudou muito, comecei a orar mais, que eu precisava orar mais, estava orando pouco. Fui muito na presença de Deus. Comecei a ler esse livro que mudou a minha concepção de graça, de vida com Deus, de eu me sentir quem eu sou. Eu sou filha, né? O meu valor, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou para Eu Deus. sou. Então, são coisas que a gente sabe do ouvido para fora, mas compreender e viver essas verdades é muito difícil. É difícil. Então, todo É difícil. esse processo, assim, da maternidade, né, da minha carreira profissional, dos presentes que Deus vem me dando junto com a Ayla, da nossa comunidade vitral. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas famílias. Deus tem usado muito a minha vida com mulheres que não podem ser mães, mulheres que estão sofrendo. Tem uma amiga minha que fala assim, eu só estou esperando 2 anos e estou morrendo. Como você conseguiu esperar 15? Eu falei assim, Né? então vamos conversar. Tem todo um processo. Senta aí, amiga. Senta aí. Mas, gente, ó, tentei dar uma corrida aqui resumida, mas eu só quero finalizar falando que você não precisa ser perfeita, você tem que gritar quando você precisar gritar, você tem que chorar quando você precisar chorar, você tem que dar uma de louca quando você precisar dar uma de louca, mas nunca esqueça o quanto você tem valor, o quanto você é especial. Cuide de você, porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém ao seu redor. Então, a primeira coisa, quando você acordar, vai para o seu quarto de escuta, vai na presença do Pai, vai buscar Deus, mesmo que seja 2 minutos, mesmo que seja 1 minuto, tá fazendo café, vai orando, louvando. Seja o seu respirar a presença do Pai.
né? Tá Amém. fazendo as coisas. Não vai, primeira coisa, né, olhar seu celular, mas vai e vai agradecendo, agradecendo. Abre o seu armário, tá faltando farinha. Agradece porque tá faltando Agradeço. farinha. Tenha o coração mais grato a Deus, porque com certeza, quando mais você jogar a gratidão, mais a graça vai vir sobre a sua vida. Então, assim, Amém. agradeça, né? Gente, ó, não tá sendo fácil. Vai piorar. Vai! As coisas vão ficar pior, tá? Vai ficar pior. Não vai passar logo, vai demorar para passar. Então, olha, reserve as suas fichas. Não gaste tudo elas agora. Poupe teu coração, poupe a sua vida, respire, vai no seu cantinho, nas suas fugas, né? Deus é contigo, mas quando você se sentir só, procure uma amiga querida para orar contigo, para te ouvir. Você tem direito de sofrer, você tem direito de gritar, você tem direito de muitas coisas. Você é mulher, filha de Deus, maravilhosa, e não esqueça disso. Amém. Amém. Obrigada, querida, mais uma vez. Deus te abençoe muito. Obrigada por ter aceitado o convite. Espero te chamar mais vezes, se você puder, né? Muito obrigada pelo seu testemunho. O pessoal falou, todo mundo perguntando, vai ficar gravada? Vai ficar gravada? Live maravilhosa. Vai ficar gravada no meu IGTV. Eu vou passar para o YouTube também, porque tem algumas senhorinhas da igreja que não são familiarizadas com o Instagram, então é mais fácil para elas assistirem no YouTube. Eu te passo depois. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijo na Ayla, fofa, maravilhosa. Pensa que eu não vi já ela de palhacinha com você. Amei, maravilhosa, né? Quando o pai dela não curte muito ela aparecer nas lives, assim, eu Não, entendo ele, né? Essa proteção da criança, né? sim. Eu concordo com ele. Mas tem coisas que é muito espontânea dela, assim. Então, quando acontece, a gente faz e a mãe adora, né? Né? É verdade. É isso aí. Ai, Minha mas eu também querida. quero, Ju, se sinta abraçada, né? Todas as meninas da Segunda IP se sintam abraçadas também. Queria muito estar perto de vocês. Amo abraçar, amo beijar. Então, ó, Né? vocês todas que entraram, minhas amigas que entraram aí, entraram algumas. Eu sei que esse horário é difícil para vocês, né? Pelo menos a minha turma é um horário que eu não faço live porque é difícil para a minha É mais turma esse horário, difícil. né? Uhum. Mas vai ficar salvo, elas vão assistir depois. Mas obrigada, se sintam abraçadas e amadas também. Um beijo, querida. Deus abençoe. Obrigada, Um viu? beijo, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.